Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta para mais um podcast Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Estamos aqui direto do TDC 2024 São Paulo, gravando a nossa quinta temporada, com o apoio de TOTVS da Rede e Bradesco. E você sabe que já nos acompanha aqui, o Tem Tempo para Pergunta é o espaço para você ouvir pessoas que vão trazer conteúdos e experiências que vão mudar a sua carreira, que vão fazer o seu desenvolvimento profissional. E hoje eu estou aqui com os nossos parceiros, com ele que é manezinho da ilha, responsável pelo programa de agilidade do Bradesco, André Alcaim. Seja muito bem-vindo ao podcast, André. Muito obrigado, Júlio, uma honra aí, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, né? Tá aí nessa energia boa com a comunidade desenvolvedora, para mim tá sendo espetacular, gente, muito bacana. Fantástico, André, já palestrou no evento hoje, né? Sim, abrimos o evento hoje, né, falando sobre confiança na transformação digital, então para mim foi fantástico, já começando o dia nessa pilha aí, cara. Que legal. Mas assim, André, uma das coisas que já é tradição do podcast, o podcast está fazendo um ano aqui no TDC São Paulo, é a gente fazer um pouco de um resgate, a gente voltar um pouco no passado, porque muito do nosso público que ouve o podcast, ele está no início da carreira ou está pensando em fazer uma transição de carreira e às vezes a gente chega aqui e a pessoa diz, eu sou especialista, eu sou diretor, como é que essa pessoa chegou lá, né? Então eu queria saber, o jovem, né, André, lá, como que foi a tua chegada na tecnologia, ou daqui a pouco nem foi do jovem André, isso apareceu depois, me conta um pouquinho dessa trajetória lá desde o início. Oh, que maneira, Júlio. Bom, assim, você comentou aqui, né, sou manezinho da ilha, lá nasci em Florianópolis e confesso que tecnologia não era o meu carro-chefe não, sabe? Eu confesso que eu gostava de uma praia, sabe? Ia muito pra praia, parafina, e ali quando eu tava ali pelos meus 17, 18 anos, eu acho que meu pai ficou um pouco preocupado, assim, do rumo que as coisas iam tomar. Ele é engenheiro eletricista de formação, trabalhou muitos anos nessa área. E ele tinha um livro de algoritmos estruturados. Olha só. E ele falou assim, filho, lê isso aqui, porque vai ter uma oportunidade numa empresa, numa software house que abriu aqui, porque em Floripa tinha um prédio da Fenasoft, lá tinha uma incubadora. Ah, legal. Várias empresas lá. Floripa tem esse espírito, né, de inovação, cara, na tecnologia. Tem, é verdade. E aí eu estudei esse livro em casa, ele tentando me dar umas noções básicas. E, cara, não é que eu gostei? Olha só. Gostei bastante. Acabou que eu passei na prova e eu entrei para essa software house, na época CPM Sistemas, e comecei a minha carreira em 98, 99, né? Eu tenho 48 anos. Sim. Como programador, né? E você aprendeu a desenvolvedor de software. Trabalhando? Eu aprendi a programar trabalhando, porque o conceito da incubadora era mais ou menos assim, você passava nessa prova e você ficava 8 meses estudando, com uma certa remuneração, mas estudando, para após esses 8 meses você fazer mais uma prova para ver se você ia ser efetivado ou não. Era um programa de talentos, Era um assim. programa de talentos, verdade, viu? Legal. Isso é legal você comentar esse tipo de experiência, porque eu vejo que tem vários programas desses, não só em Floripa, mas também lá no sul, em Porto Alegre, aqui em São Paulo, e às vezes a galera se melindra um pouco, eu não sei se eu tenho talento, eu não gosto de matemática. Isso foi uma questão para você? Porque você diz, eu gostava de praia, e mesmo assim funcionou para mim? Foi uma surpresa para mim, Júlio, uma surpresa para mim, que eu me identifiquei com essa coisa do raciocínio lógico estruturado, e eu achava que não tinha jeito para exata, sabe? Eu achava isso. Só que eu comecei a fazer código, comecei a gostar, comecei a cair naquele momento meio que, quando você está codificando, você meio que entra numa meditação ali, né? Você se isola, eu gosto disso, né? Eu gosto de ter o meu momento e a programação para mim é o meu momento, sabe? Então, ali eu me identifiquei, gostei bastante
E aí segui uma certa... Aí eu segui minha carreira na TI Sim. por esse caminho, sabe, Júlio? Legal. E a chegada no mercado financeiro, como é que foi? Para mim foi assim, essa software house, ela prestava serviço para grandes bancos, Ah, já desde o início, então. já desde o início. Então, os meus primeiros anos, até na fase de aprendizado, eu já fui direcionado para TI bancária, né? Sim. E ali por 2000, 2001, acredito, o BBVA comprou o Banco Econômico da Bahia. Sim. E aí eu saí de Floripa. A software house que eu trabalhava ganhou a licitação de conversão de software das plataformas da IBM para Altamira, lá no Banco Econômico. E aí eu viajei para Salvador, fiquei lá 1 ano e meio, convertendo software nessa transição do BBVA, comprando o Banco Econômico. Ficou lá mexendo em legados. Caramba, impressionante, foi. Fiquei mexendo em legados. E surgiram várias oportunidades lá, Júlio. Legal. Inclusive, a gestora que estava cuidando desse projeto do BBVA fez até proposta para todo o time da software house que eu trabalhava, CPM, que foi para lá, ela queria contratar todo mundo. Já ia incorporar a aí empresa. eu pensei, eu vou sair de Floripa, vou para Salvador, né? Bota que beleza, né, cara? Então, Continuava na praia, que era só acabou que a praia. tecnologia me proporcionou esse movimento e para mim foi bem impactante. Quando e você lembra, né? Nós lembramos, né? Sim. Em 2000, 2001 teve o bug do milênio ali, né? Sim. E aí o que aconteceu? Alguns amigos meus, eles fizeram uma transição de carreira para ir para a Europa, porque começou a surgir trabalhos, né, do bug Sim. do milênio. Inclusive eu entrevistei aqui uma pessoa, o Carlos Richioto, que é da IBM, que estava na War Room monitorando o bug do milênio na virada do ano Olha de que- 99 para 2000. Que maneiro, né? Acabou que alguns amigos meus foram fazer uns trabalhos numa empresa que fornecia serviço para o HSBC, lá em Londres. Eles me chamaram e eu acabei também aproveitando essa oportunidade Sim. e fiz um trabalho temporário lá de 8 meses em Londres Que legal. para o bug do milênio. Aí esse projeto acabou e eu voltei para o Brasil e surgiu uma oportunidade no HSBC em Curitiba. Esse vínculo que eu construí lá Sim. em Londres abriu uma oportunidade. Quando eu vim para o Brasil, eu já aproveitei essa oportunidade no HSBC e ingressei numa carreira de desenvolvedor de software no HSBC em Curitiba. Que Então, legal. Foi acabou assim me que- habilitando, né, ter uma experiência internacional e Fantástico. me colocou numa multinacional, né? É incrível como Gigante. a tecnologia ela tem uma chave Conecta. de potencializar e conectar as pessoas. Impressionante. né? Impressionante. E me diz uma coisa, você é um profissional que já tem bastante experiência no mercado e você pegou, como a gente brincou aqui, você estava mexendo em legadões, né, de muito tempo, você pegou uma fase muito diferente da tecnologia em relação a hoje, seja em desafios, em a própria stack, né, mudou muito de lá para cá. Como que você acha que é o desafio, principalmente para o dev, até que está há muito tempo trabalhando no mercado e que talvez esteja muito focado em alguma tecnologia específica, como que você acha que é o desafio da atualização desses profissionais, né? Como se manter relevante num universo que é um furacão, né? Vamos combinar. Nossa, Sim. é um furacão e você é, que nem no filme Twister, você é um caçador de furacões. Qual que é o próximo que eu tenho que descobrir como é que faz? Olha, Júlio, eu acho que não tem uma fórmula para isso, tá? Mas eu posso compartilhar coisas que eu vejo, que eu converso. Eu faço muitas entrevistas, eu converso com muitas empresas, né? Sim. Esse programa de transformação digital, né, do Bradesco, ele é gigante, né? Sim. Poderia dizer que, na atualidade, é o maior programa de transformação digital que a gente tem no país, né? O desenvolvedor ele tem que tem que ser muito aguerrido, ele tem que ter muita Sim. coragem, porque ele precisa todos os dias se reinventar, né? Vamos imaginar que ontem você é um desenvolvedor que conhece N plataformas e conhece vários bancos de dados. E de repente vem a GenAI e te coloca num cenário onde que não basta só isso, você Sim. tem que agora navegar por outros caminhos, né? Eu acho que também com a GenAI vem essa questão da segurança, você ter, Sim.
na sua visão, algumas questões que são fundamentais de você fechar portas para não estar vulnerável a problemas no mercado, que toda essa questão que a gente traz de segurança com relação à codificação, a você não estar exposto, não expor a tua empresa, teu software, teus clientes. Então, eu diria que você desenvolver um hábito de disciplina e levar ao hábito de você se transformar como uma prática, como um hábito diário. Eu adoro fazer esporte. Certo. Mas ao longo da minha jornada eu tenho altos e baixos, Júlio. Sim. E às vezes eu caio em picos meio sedentários, assim, sabe? Sei. E o retorno para a atividade física ela é muito dolorosa. Sim. Então eu diria que no mundo do dev, cara, é a mesma coisa. Ele Tem que não se manter pode treinando sempre. se ele não tiver essa pegada de sempre estar fazendo ali a manutenção dele, tem os projetos, às vezes os projetos têm um consumo do tempo, ele tem que implantar as coisas, mas ele abrir chance para vir em eventos como esse, ele fazer parte de comunidades, ele se conectar com grupos e produzir conteúdos, se mostrar a cara. Eu acho que ajuda ele se retroalimentar, renovar a energia dele, porque o desenvolvedor tem que ter muita energia. A gente está conversando muito aqui nos bastidores do evento sobre essa dificuldade, né? A gente fala muito de soft skills, né, do desenvolvedor, mas também o desenvolvedor tem uma certa dificuldade de entender que a autopromoção dele é muito importante. Então, ele aprender maneiras de se posicionar no mercado. Como você falou, participar do evento. Ah, mas eu não sei palestrar. Cara, você sabe contar a história de uma coisa que você fez, você não sabe? De um problema que você resolveu, ou de um problema que você não resolveu e qual que foi o problema que ocasionou. Então, se propor a estar nesses grupos, como você falou, né? Eu acho que é quase como basilar hoje em dia, para poder não ficar para trás. Poxa, Júlio, você falou uma coisa que para mim é fundamental, que é por trás do dev tem uma pessoa e todo mundo tem um conteúdo. Eu vim aqui, contei o meu conteúdo, legal, bacana, tal, mas todo mundo tem uma coisa, a sua jornada, ela, querendo ou não, a gente às vezes está ali no nosso dia a dia, na nossa caverninha e tal, mas todo mundo tem histórias para contar, todo mundo tem coisa boa para impactar, para compartilhar. Bem provável, algo que você viveu na sua jornada pode ser uma inspiração para o colega do lado. Então, você ter essa coisa de mostrar a cara, não é só para gente que está liderando ou querendo vender alguma coisa. Né? Não. É uma questão hoje da prática do mercado, de fato. Você ser uma pessoa que compartilha conteúdo. Perfeito. E eu acredito que isso vale tanto do ponto de vista profissional, até como você falou, né, do pessoal. Eu preciso estar conectado com essas interações. Mas eu queria saber, como você é especialista no programa de agilidade do Bradesco, eu queria até entender como que isso está acontecendo dentro do Bradesco, essa interação. Porque a gente sabe que implementar agilidade não é um negócio que você chega lá de manhã e diz assim, galera, agora somos ágeis, está aqui o seu manual de agilidade e comece a trabalhar, né? Isso é complexo. Numa proporção do tamanho que é uma empresa no Bradesco, um banco global, né? Como que, eu não sei se você estava nesse processo desde o começo ou se você pegou ele em andamento, mas como que está esse processo lá dentro, você acha hoje, de implementação e se tem conexão já com a comunidade ou se isso está na pauta de vocês? Júlio, assim, é um desafio bem grande, né? Se você olhar na internet, o nosso presidente, né, Marcelo Noronha, ele tem se posicionado com relação a essa implementação do Enterprise Agile, expandir o perímetro ágil do Bradesco. É um grande desafio. O banco, ele já tem experiência com agilidade, mas em um determinado perímetro, né? Recentemente, eu retornei ao Bradesco, eu tive uma experiência de mercado, eu saí, fui ao mercado, e esse ano, em abril desse ano, eu voltei para o Bradesco justamente para ajudar nessa jornada de agilidade. E o que eu tenho visto muito, Júlio, é a gente resgatar a essência da agilidade. Em que sentido? Eu acho que os últimos anos a gente teve aí um overhead de método, de ferramentas, de
E acabou que isso trouxe uma certa dispersão para a essência da agilidade, que é a gente ter times enxutos, com objetividade, com impacto de mercado, com a gente trazer ali uma relevância realmente de olhar para o cliente e vamos impactar o cliente, né? E reduzir as nossas burocracias e políticas. E tudo bem que a gente é uma empresa regulada, a gente tem que prestar contas a Banco Central, diversos reguladores. Claro. Então tem o trabalho, que é um trabalho que tem que ser feito, é inevitável, são as regras, tem que ser cumpridas. Mas uma conexão que eu gosto muito da agilidade, quando a agilidade ela bebe na fonte de outros métodos, como o Lean, é a gente ter um olhar do que é valor de fato, separar o valor do que é desperdício e aí você ali ter a tua objetividade no que precisa ser feito de verdade, né? Então essas conexões, né? Foco Essa no experiência, resultado. esse olhar enxuto, esse olhar simples. Então eu diria que a gente está buscando um resgate para a essência da agilidade, a gente reduzir layers, a gente promover de fato a carreira desses agilistas, né? Legal. Você está aí nessa senda do TDC há tantos anos, você deve ter visto, por exemplo, às vezes a gente está numa jornada de transformação e um papel de agilista, um Scrum Master, um Product Owner, um Agile Coach, às vezes ele exerce essa função e você não é reconhecido por aquilo. No fundo, você tem um cargo de analista de alguma coisa, você tem um cargo de coordenador de alguma coisa, mas lá na essência, no teu dia a dia, na pegada, você é um Product Owner e você exerce a função. Só que por algum motivo o RH da empresa não te reconhece por isso e você... Ele não autentica isso na base da, digamos, formal da empresa. Vira quase que um papel informal. Exatamente. E essa foi uma virada de chave que o Bradesco está fazendo agora. A gente está trazendo o RH como curador dessa jornada. A gente está construindo um job carreira framework para todos esses papéis serem reconhecidos, isso impactar as pessoas, isso traz para nós agilistas, cara, é uma vitória, sabe, de verdade. Sim. Não, eu imagino que deva tornar mais orgânico também esse processo, até para aquisição de talentos na área, né? Para você entender como que é a oferta, o que ele efetivamente vai fazer, porque a gente vê, e a gente até gravou ontem um episódio aqui falando sobre isso, a gente vê que no mercado de agilidade criou-se uma espécie de by the book, né? Que o agilista tem que fazer isso, tem que fazer dinâmica, tem que fazer não sei o quê, e isso são coisas que eu acredito, no conhecimento que eu tenho, obviamente, de Agile, talvez você possa até me corrigir, afastam a pessoa, que você falou dos layers, né? Afastam as pessoas do que efetivamente elas foram contratadas para fazer, que é o resultado, né? Ela tem que gerar algum tipo de resultado. E isso, sem dúvida, a gente viu nos últimos tempos que a parte mais pressionada nesse ciclo de layoffs que teve um tempo atrás foi a área de agilidade, exatamente por essa dificuldade de você fazer, eu chamo a trilha do dinheiro, né? O seu trabalho tem que ter uma trilha que chega no valor, na entrega. A galera não estava conseguindo fazer isso na agilidade, né? Isso, você sente que isso na sua volta, até, né, você está voltando para fazer esse trabalho, você sente isso um problema ou isso não é uma questão? Isso é um desafio, sim. A gente precisa aterrissar tudo isso, né? A gente precisa fazer com que a agilidade ele seja um pano de fundo, mas ele não é o protagonista. Sim. O protagonista é o cliente, é o produto, é o impacto de mercado, né? Esse é o protagonista. Então você ter desenvolvedores com essa mentalidade de provedor de solução, sentar com o negócio, de estar colado com as áreas business e ele enxergar esse impacto que ele está promovendo, né? Esses times que trabalham de uma forma extremamente colaborativa, né? Tecnologia, negócio, operação. E a agilidade é um pano de fundo que vai viabilizar isso. Então, não é o protagonista. Quando o mercado acabou indo por um caminho, isso que você acabou de relatar, é exatamente isso que a gente está resgatando. Quando eu digo resgatar, a essência da agilidade existe um como, está aqui, né? Isso vai permeando o DNA das pessoas, mas o que importa é
qual o produto que você vai entregar, qual que é, né, o teu impacto de valor. E é isso que a gente está buscando fazer, né? Incrível. Sendo que, à medida que você vai viabilizando isso, toca em outros pontos chaves, que é, por exemplo, a liderança, né? Sim. A liderança que está ali sendo um promotor de uma mentalidade de empoderamento, de descentralizar decisões, e aí acaba aterrissando em autonomia para os times, e aí esse desenvolvedor ele vai poder explorar suas habilidades, quem ele é de fato, né? Como que ele trabalha, e aí ele põe a arte dele em prática, né? Até para construir uma agilidade com o DNA da própria empresa, né? Uma outra coisa que eu via acontecer muito, até pensando na realidade mais business, você falou, né, estratégica, era uma corrida atrás de frameworks prontos. Ah, não, agora tudo é Squad, vamos implementar Squad. Mas as pessoas às vezes nem se perguntavam para que eu estou implementando Squad. Eu nem entendi direito o que é, mas agora, cara, eu fui no South by Southwest, eu fui numa outro evento e os caras disseram que agora é Squad, agora tem que ser. E a galera começa com esse negócio, é muito difícil. Virou uma moeda, né? Virou uma moeda para você orçar, para você dimensionar, para você... E aí, e o valor, né? Cara, o que está sendo entregue? Qual que é o ponteiro que você vai impactar de resultado? Onde é que está isso? Isso, tal, como você constrói suas métricas, né? Mais especificamente, isso, né? Isso. E me diz uma coisa, nesse processo de transformação digital que você vem desenvolvendo no Bradesco, a gente sabe que para a pessoa comum, digamos, para o cidadão médio que não está tão ligado na tecnologia, o banco sempre foi um puxador e um disseminador de tecnologia, né? Muitas pessoas foram aculturadas a utilizar métodos de tecnologia por causa do banco. Ó, a partir de agora tem o aplicativo, o caixa eletrônico, todo esse processo. Como que você acha que é o futuro? Qual que é a visão de vocês nesse processo? Onde que vocês estão querendo chegar com isso? Assim, eu entendo que segue o caminho que, à medida que a gente for destravando entendimento dessas novas tecnologias, acho que isso é uma tendência natural. Júlio, você relatou um histórico que eu acho que ele perdura, né? Agora a gente olha a inteligência artificial entrando no dia a dia. Eu acho que os desenvolvedores agora estão entendendo como ela funciona. A gente percebe essa abertura ainda em questões de produção de conteúdo, de analisar conteúdo, de produzir eficiência mais em questões internas da empresa, não impactando totalmente o cliente final, porque ainda existe muita dúvida de como utiliza isso, mas é um caminho sem volta, Júlio. Isso eu acho que essa hora vai chegar, né? A gente está aprendendo a lidar com isso, e a gente vai sim ainda continuar trazendo esse impacto para os nossos clientes, habilitando tecnologia na ponta, e muitas vezes eles vão ser impactados com algo novo acontecendo, né? E isso é fato, sabe? Acho que essa próxima etapa da GenAI vai trazer muito disso na prática, né? E eu vejo isso acontecendo sim. E isso está integrado em todas as áreas do banco hoje, porque, né, a gente sabe que às vezes a tecnologia fica clusterizada, né? E vira o pessoal do balcão de pedidos. Galera, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e a tecnologia entrega. Como lá dentro a tecnologia é parte do core estratégico mesmo? Hoje tem um time que nos ajuda a entender, a disseminar isso lá. Tem algumas áreas que se destacaram, né? Por exemplo, na Febraban Tech, a gente estava com a Biatech lá, que é uma assistente, né? Um assistente interessante. Mas a ideia quando a gente olha para essa excelência em engenharia, a gente quer ter isso como uma disciplina que permeia os times como um todo. Então, a ideia é ter uma cultura onde os mais diversos times se envolvam com isso, tragam para si essa inteligência. É claro que sempre tem aqueles que se destacam, que acabam sendo uma referência, mas não que isso se torne um silo, né? Acho que não. Acho que já existe um aprendizado muito grande da gente ter essas competências permeando os times, sabe, Júlio? Legal. Então, e isso é algo que está no desenvolvedor, né? O desenvolvedor que não buscar ter um mínimo de conhecimento de inteligência artificial,
ele dentro de muito pouco tempo ele vai sofrer, né? Então eu Sim. acho que é algo que faz parte da capacitação individual de cada um, né? Então, Sim, quase como que o cavador de buraco não sabe usar pá, né? E ele vai com uma colher. Aí ele vai cavar o buraco, igual aos outros, só que a que preço, né? Exatamente. A que preço que ele vai cavar esse buraco. Exatamente. E eu sei que vocês têm também lá um programa de desenvolvimento de pessoas também, então no mercado em busca, vocês estão hoje com vaga aberta para a galera, como é que tá isso aí? Tem. Se vocês pesquisarem o Bradesco no mercado se posicionando, a gente sim tem a intenção de crescer muito o nosso quadro funcional, muito. A gente tem muitas vagas abertas, então para quem tem interesse, né, vai lá no site do Bradesco, vai no Trabalhe Conosco, lá você vai ver muitas oportunidades nas mais diversas áreas, em desenvolvimento de software, nas áreas de inteligência de dados, na área de arquitetura, nas mais diversas áreas, infraestrutura, redes, comunicação. Gente, o Bradesco é um celeiro de oportunidades, né? A gente está com esse programa. Esse programa começou no final do ano passado, está estendendo esse ano e isso vai continuar fortemente, né? Então, gente, fica à vontade. A gente está esperando vocês lá, hein? Legal, bacana. E me diz uma coisa, André. Nesse processo de transformação digital, a gente sabe que desde a pandemia a gente construiu alguns layers, né, nesse processo, quase como se fosse novas realidades do mercado, como por exemplo home office, processo de estrutura. Como que isso impactou o banco nessa história? Porque uma coisa que a galera sempre pergunta, tem até comentário no podcast, é assim, muito legal, mas se eu quiser trabalhar home office, essa empresa trabalha? Não, e como é que funciona isso? Como que vocês lidaram nessa transição de processo? Porque a tecnologia, ela foi... Muitas empresas fizeram uma transformação digital a galope, né? Famoso, para amanhã e tal. Mas os bancos eles já vinham nesse processo. Mas, sem dúvida, alguns serviços tiveram que ser muito rapidamente alterados. Como que está na estrutura de vocês esse processo do pós-pandemia, né, de trabalho? Poxa, foi extremamente impactante. Mas eu acredito que a gente tem um aprendizado de tudo isso, Júlio. Uhum. A gente sabe que a vida das pessoas... mudou a vida das pessoas. Sim. Hoje elas se organizam de forma diferente. E olhando para a estratégia do banco, o banco tem consciência disso. A gente tem as mais diversas vagas diferentes. A gente trabalha de forma híbrida, a gente trabalha de forma remota. A gente tem também o presencial daqueles que curtem estar junto. Tem trabalhos que às vezes a gente gosta de estar junto e tal. Então, eu acho que existe uma consciência muito ampliada com relação a isso. E existem os mais diversos casos diferentes, né? Sim. E o banco sabe lidar com isso. Então, eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Sim. Né? Eu, de uma hora para outra, comecei a trabalhar 100% home office. E fiquei muitos anos assim durante a pandemia. Sim. E quando teve o pós-pandemia, eu ainda estava 100% home office. Claro. E com o tempo, eu mesmo busquei fisicamente me encontrar com o meu time. Provavelmente deve ter mudado muita gente do teu time durante a pandemia, né? Mudou muita que você gente. nem sabia, nem conhecia mais. Mudou. Não, assim, ó. Eu conheci pessoas que eu já trabalhava há anos. Depois de anos fui conhecer fisicamente. Então, foi impactante isso. E nesse pós, a gente acabou entendendo que cada time possui uma inteligência. Sim. Possui Então, hoje eu tô num time hoje que convencionou se encontrar alguns dias da semana. Legal. Aí a gente trabalha assim. Vocês têm autonomia para tomar essas decisões. Sim. Isso é muito legal. Sim. Isso é muito diferenciado. E eu tive autonomia para dizer, olha, hoje eu trabalho segunda e sexta remoto.
E terça, quarta e quinta eu trabalho fisicamente. Mas foi uma escolha do meu grupo ali, sabe? Aham. Então, algo que a gente decidiu. A gente tem essa autonomia para decidir. Não, isso é incrível. E a gente tem as mais diversas oportunidades nesse sentido, sabe? Não, é uma conversa que está na mesa, ela é uma conversa aberta. E a gente sabe que ela é necessária e a gente entende o caso e Vai resolvendo isso caso a vai caso. resolvendo cada caso. Porque a gente sabe que empresas de grande porte, como é o caso do Bradesco, mas como você está dizendo, eu acho que eles tomam a melhor atitude. Às vezes nem sempre é fácil os times ter um certo grau de autonomia para lidar com o seu trabalho. Porque na agilidade a gente sabe que o que interessa é a entrega no final, né? Não é, então como eu vou fazer, eu chego lá. Mas muitas empresas têm essa coisa, e aí eu sinto até que o desenvolvedor, até o mais experiente, ele está meio gato escaldado, sabe? Não, na prática é outra coisa. No discurso vai ser tudo funcional, a gente vai debater tudo e tal. E até eu tenho uma brincadeira que a galera fala assim, tem daily é ágil. Mas às vezes só tem isso, entendeu? O resto é porrada, é tiro, porrada e bomba, tem que entregar para amanhã. Não, isso que você traz é um ponto muito relevante. Eu acho que agora o que a gente está fazendo? O Bradesco ele entendeu que ele precisa fazer ações estruturantes, então ele está fazendo um movimento organizacional. Ele está... primeiro, nós mergulhamos em entender aonde que a gente quer chegar do ponto de vista organizacional. Quais são as estruturas, a gente quer estar direcionado por unidades de negócio, e isso veio de uma maneira estruturante lá dentro, Júlio, sabe? E isso faz toda a diferença. A partir daí, a gente começou a perceber quais são as tribos que a gente deveria organizar, e aí é que entra aquele resgate da essência do ágil que eu comentei contigo. Que a gente quer constituir esses times dentro desses papéis e responsabilidades, aonde esses papéis e responsabilidades que a gente está fortalecendo agora vem junto naquele bloco todo de RH com jornada de carreira, sair do virtual, né? E o que você me falou é mais ou menos assim, ó. A galera tá nas áreas, as áreas estão aqui, os silos estão aqui, a gente se junta aqui virtual e acha que isso aqui tá... vamos rodar ágil de uma maneira que... Não, a gente agora quer fazer algo estruturado, né? As linhas de reporte estruturadas, então isso tudo tá vindo de uma maneira fantástica, sabe, Júlio? Então esse movimento está sendo um movimento extremamente impactante. Legal, tá alterando a cultura da empresa como um todo. A gente costuma falar lá dentro, né, que é uma evolução da cultura do Bradesco. Que o Bradesco tem uma cultura muito forte, uma história de sucesso fantástica, e a gente agora percebe que precisa dar mais um passo, mas dentro de uma jornada grandiosa do banco, é um passo que ele vai dar, é uma experiência nova, é um banco que costuma reagir muito bem às inovações de mercado, então a gente entende que é necessário, e a gente está dando um foco enorme nisso aí. Fantástico. André, papo maravilhoso, o tempo voou. Caramba. E para encerrar, sim, já estamos aqui falando já há um certo tempo, chegando no nosso final. Parece, pra gente estar falando aqui não parece, mas é rápido, o tempo se esvai. E para a gente fechar, a gente tem mais uma tradição aqui no podcast, que é o seguinte, antes da pessoa ir embora, o desenvolvedor anda sempre para lá e para cá de mochila. Eu não sei se você veio de mochila hoje, mas eu vi que você tá... eu tenho certeza que você tem uma mochila. Mas pode ser uma mochila metafórica também, que a gente sempre pede para o desenvolvedor deixar algo que ele carrega na mochila para a nossa audiência. Sei lá, um livro, um filme, um documentário, alguma coisa que você possa indicar. E a ideia é pegar você de surpresa mesmo. Eu quero saber o top of mind da sua cabeça, de uma coisa legal. E se você não quiser ficar no tema, que a gente falou aqui de agilidade, de carreira, você também não precisa. Diz assim, eu vi um filme muito bom, vai ser bom para sua vida esse filme. Sim. Pode dar essa indicação. O que vem de primeira na sua cabeça? Cara, eu tenho uma faceta da minha vida que eu não te contei, Júlio, que é o seguinte, eu adoro yoga, adoro meditação, adoro essas coisas aradas aí. E tem um livro, cara, de um cara chamado Adam Grant. Ele é um cara de RH, porque eu adoro essas coisas de pessoas. People, pra mim, é forte na minha vida pessoal. Apesar de eu ser um cara de tecnologia, eu gosto muito. Ele tem um livro chamado Repense.
Remind, né? Aham. Do Adam Grant, cara que é fantástico. Que ele aborda um tema que é, na pausa é onde você se fortalece. Que é, às vezes, o developer tá aí, o desenvolvedor, e tá nessa correria do dia a dia, tendo que se renovar, entregar os projetos, fazer corda. E ele tem também um tino de ser um cara meio caverna também, de ele se recolher, porque Isso. ele precisa Ser de um espaço de autocentrado. concentração, ele precisa de espaço de concentração. É nessa pausa que ele dá desse mundão doido aí, que ele organiza o dia a dia dele, e ali ele vê o que é e o que não é valor. Esse livro te ajuda a repensar quais são as suas prioridades, o que importa na sua vida. Então, para mim, esse livro foi muito marcante, eu li ele recentemente. Uma amiga minha que me deu, né? Ela passou um episódio muito interessante na vida, de reposicionamento também. Ela me deu o livro, eu li e falei, cara, que fantástico. Adam Grant, Remind. Ótimo, fantástico, muito bom. Eu gosto muito quando a galera indica livro, porque é fácil do pessoal pegar, né? Às vezes a pessoa indica um filme, pô, mas até achar o filme, mas livro é muito legal. André, queria te agradecer demais. Foi um Cara, prazerzão te uma conhecer honra, cara. e bater esse papo contigo. E pra gente finalizar, eu não sei se você é um cara de rede social, mas se você quiser deixar um contato da galera, se de repente a galera curtiu o nosso papo, pô, gostei do que o André falou, vou mandar uma mensagem pra ele. Tem algum canal, a rede social que você queira divulgar pra Cara, galera ó, se conectar com você? LinkedIn, Instagram, André Alcaim. Tamo lá, gente, André Alcaim. O Alcaim é com K, né? Alcaim com K e Isso. M de Maria no final. Isso, André que Alcaim. nem a Carol com K, ele é o Alcaim com K. Que legal. Bacana. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para nos seguir no Spotify e também no seu agregador de podcast, dá 5 estrelas pra gente. E se você quiser acompanhar esse papo em vídeo, nós temos o nosso canal do YouTube, procure lá por Tem Tempo para Pergunta, e lá também tem os cortes, que é uma maneira bacana de você encaminhar para o seu amigo, seu colega de trabalho, conhecer a gente aqui do podcast. Fica mais uma vez o nosso agradecimento aos nossos parceiros, né? O Bradesco, aqui representado pelo André, também a TOTUS e a da Rede, nos acompanhando aqui na gravação da 5ª temporada do Tem Tempo para Pergunta, aqui no TDC São Paulo 2024. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Valeu, tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.